Oi, crianças! A nossa aula online de hoje vai ser de ensino religioso e português. Então, vamos começar com o ensino religioso. Esse bimestre vamos falar sobre oração. Isso mesmo, vamos falar sobre oração. Antes de começar, então vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Deus, porque Tu és bom todo o tempo. Obrigada, Deus, por esse descanso que podemos ter, Pai. Deus, que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo essa aula neste momento, que elas possam, Deus, compreender os assuntos que vão ser dados e também, Deus, que a Tua palavra possa penetrar nos coraçõezinhos de cada uma delas e que elas venham praticá-las, Deus, dia após dia. Livra o Senhor do mal, desse vírus mal, abençoe seus familiares e não deixe faltar o pão de cada dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, crianças, vamos falar sobre oração. O que é oração? Aí vocês podem me dizer que oração é quando a gente fala com Deus. Mas como é que a gente pode falar com Deus? A gente sabe que Deus é invisível, a gente não pode ver. Mas como é que a gente sabe que Ele nos ouve? Como é que Ele nos responde às nossas orações? Como é que sabemos disso? Então, algumas perguntas eu vou fazer para vocês e nessa aula a gente vai responder essas perguntas. Então, a primeira, a quem devemos orar? Segunda, para que serve a expressão em nome de Jesus? Vocês perceberam que no final da minha oração eu falei isso? Em nome de Jesus, amém? Então, para que serve essa expressão em nome de Jesus? E a terceira pergunta é, existe alguém que pode nos ajudar a orar? Será que existe alguém que pode nos ajudar a orar? Então, vamos responder essas perguntas. Então, vamos por partes. Então, para responder a primeira pergunta, que é a quem devemos orar, vamos ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. E em Mateus 6:9 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, esse versículo, ele mostra, aquele comecinho da oração que a gente conhece, do Pai Nosso. Então, Jesus, ele está nos ensinando a orar. E a quem? A quem ele está dizendo? Quem devemos orar? Ao Pai, ao Deus Pai. Então, já respondemos a primeira pergunta, né? A quem devemos orar? É ao Deus Pai. Agora, a segunda pergunta. Para que serve a expressão em nome de Jesus? Vamos ler em João 14, versículo 13, que diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o próprio Jesus está dizendo aí como devemos orar. Primeiro, orando ao Deus Pai, e segundo, o quê? Então, Jesus nos ensinou que as orações devem ser feitas no nome dele, no nome de Jesus. Mas quer dizer que toda vez que eu oro em nome de Jesus, amém, o que eu orei vai acontecer? Será que Jesus, tudo que eu pedi na minha oração, Jesus vai me dar? Será que acontece isso? É um passe de mágica essa expressão? De jeito nenhum. Então, quando a gente ora, Cristo, ele está pedindo, como diz aqui em João, o que farei, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, será que tudo que eu pedir no nome de Jesus, assim eu vou ter, assim eu vou ganhar? Não. Aquilo que eu pedir e for da vontade de Jesus, da vontade de Deus, assim vai acontecer, como diz o versículo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, não é qualquer coisa a minha oração, de qualquer jeito, eu vou achar que Jesus está ouvindo só porque eu digo em nome de Jesus, amém. E aí eu vou esperar que vai acontecer algo que eu pedi, que eu queria muito. Não, se for apenas da vontade de Deus, tá bom? Então, não fiquem frustrados. Ah, mas eu tô orando, Jesus não tá me ouvindo. Vocês devem pensar assim: não foi da vontade de Deus aquele meu pedido, o que eu estou querendo não é o melhor para mim e Deus tem o melhor para mim, certo?
Agora vamos responder a terceira pergunta. Existe alguém que pode nos ajudar a orar? E para responder essa pergunta, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós não estamos sós. Deus, ele nos deu o quê? O Espírito Santo. Então, à medida que conhecemos mais a Deus através da sua palavra, que falamos com ele através das nossas orações, o Espírito Santo, ele fortalece o nosso coração, ele vai nos dando mais vontade, cada vez mais, né, de ler a palavra de Deus, de meditar e de orar. Então, a oração, ela é uma forma que temos para nos comunicar com Deus. E a Bíblia fala que devemos orar sem cessar. Mas isso significa que eu tenho que ficar de joelhos o tempo inteiro? Não. Ela diz, o que significa isso? Eu ter uma comunhão com Deus. Eu conversar com Deus, eu conhecer a Deus através da sua palavra. Então devemos orar ao Senhor, seja em qualquer lugar, não apenas quando a gente está passando por um problema, alguma aflição que a gente está tendo. A gente deve orar a todo momento, seja na alegria, seja na tristeza. E Deus está pronto para nos ouvir. Então não precisam vocês se preocuparem, mas eu não sei orar. Não precisa ser aquelas palavras bonitas. Se não sabem orar, peçam a Deus para que ensinem vocês. Deus nos deu o Espírito Santo. Então Deus nos capacita. Então que vocês possam pedir ao Senhor que Ele ensine vocês a orarem, como Ele quer que vocês conversem com Ele, tá bom? Então que vocês pensem nisso, sempre orem, crianças. A gente sempre fala isso na aula. Então sempre estejam em oração para que vocês possam cada vez mais conhecer a Deus, certo? Agora vamos para a nossa aula de português. Na aula de português de hoje, vamos continuar falando sobre os sinais de pontuação. Então, hoje eu vou falar sobre o ponto final, que é esse daí, que está aparecendo na imagem. Então, para que serve o ponto final? Já está dizendo, né? Final. Eu vou utilizar ele no final de frases. Quando eu estou lendo um texto, por exemplo, como é que eu posso saber que agora chegou o ponto final? Quando a pausa é mais prolongada. Eu demoro mais para falar outra frase. E visivelmente no texto, eu posso perceber que depois do ponto final, vem sempre a outra palavra começa com letra maiúscula, certo? Então eu vou mostrar aqui uma frasezinha para vocês perceberem. Preste atenção. Então vamos lá para o exemplo. Ponto final indica que a frase terminou. O exemplo: o Alfa estudou a lição. Olha aí o ponto no final da frase. Então, vamos lá revisar. O ponto eu vou utilizar no final da minha frase. E quando eu estou lendo, eu preciso dar aquela pausa prolongada, tá bom? Eu quero que vocês saibam disso, para que quando vocês forem ler os textos de vocês, toda vez que vocês virem lá o ponto final, antes de começar a outra frase, vocês deem essa pausa, esse prolongamento, né, da pausa, tá? Não é para ficar lendo rapidamente, daquela de carreirinha, não. Senão tá lendo de forma errada, certo? Vamos respeitar as pontuações, os sinais de pontuação, ok? Então, ponto final, quando eu estiver lendo, eu preciso dar aquela pausa prolongada, antes de iniciar a outra frase. E na minha escrita, sempre que depois do ponto final, a outra frase se começa com letra maiúscula, certo? Então, para fixar mais esse conteúdo, façam a atividade da página 94, tá bom? Então, beijos, tchau!